Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer um clássicos do mês com um dos filmes recentes que eu assisti, que eu acabei me apaixonando por completo, que é o filme Gênio Indomável. No filme conhecemos a história de Will Hunting, um garoto que trabalha como faxineiro em uma famosa universidade. Um dia, enquanto trabalhava, Will soluciona um dos problemas propostos pelo professor de matemática do local. Mostrando ser um gênio da matemática, o professor resolve ajudar o Will, que por conta de problemas com a justiça precisa fazer terapia. Nenhum dos terapeutas consegue entender o Will, que debocha de todos eles, até que ele conhece Sean Maguire. O longa tem direção de Gus Van Sant e roteiro assinado pelos jovens de 20 e poucos anos Matt Damon e Ben Affleck. E inclusive não foi fácil para esses dois conseguirem vender o roteiro, já que diversas produtoras nem sequer liam o script até o fim. E foi aí que eles acabaram cruzando com a Miramax, que topou produzir o filme, porém ela só realmente topou quando o Robin Williams foi confirmado ali na lista de elenco. E de fato, o pedido de ter o Robin Williams dentro do elenco, pra mim, foi um dos grandes acertos do filme, já que ele é o verdadeiro coração dentro ali do filme. Tanto é que mais tarde o filme foi indicado a 9 estatuetas do Oscar e ele levou pra casa a estatueta de melhor roteiro original e de melhor ator coadjuvante pro Robin Williams. E a vitória de Matt Damon e Ben Affleck na categoria de melhor roteiro original foi muito mais do que merecida, já que aqui dentro do filme ele consegue trazer diversas questões filosóficas que nos fazem refletir sobre a vida do Will Hunting e também nos refletir sobre a própria vida em si. O filme aborda fortemente sobre o trauma, a superação, a culpa e o destino em si, mas ele também dá espaço a diversos outros temas mais universais, como o amor, a amizade, que aqui é fortemente representada na relação dos personagens do Matt Damon e do Ben Affleck, que dentro do filme, enfim, tem uma química absurda, e também o luto, que faz com que seja muito fácil da gente se identificar ali com aquela narrativa e se manter preso do começo até o fim, porque a gente acaba criando empatia ali por tudo que está sendo mostrado por todos os personagens. E o roteiro ainda conta com diálogos extremamente marcantes e bem despretensiosos, já que eles vêm em um formato de conversa, mas que acabam sendo muito profundos e nos fazem refletir tanto sobre nós mesmos, mas também, em principal, sobre os personagens da trama. E eu acho que a presença do Matt Damon e do Ben Affleck dentro dos sets, não só como roteiristas, mas também como atores, foi uma coisa muito importante que fez o filme ter esse impacto todo e ser realmente um filme extremamente verdadeiro, já que os dois conheciam muito bem ali os personagens que eles não só estavam retratando, mas também os outros diversos personagens da trama. Tanto é que em determinado momento o diretor pediu para eles escreverem uma cena em que o personagem do Ben Affleck, o Chuck, morreria ali na construtora em que ele trabalha. E os dois foram muito contras, mas eles acabaram escrevendo a cena e mais tarde o diretor realmente leu a cena e falou: isso daqui de fato não faz sentido, como vocês tinham comentado, então por conta disso a cena não tá dentro do filme. E acho que ter ali essa presença dos dois deixa o filme de fato mais real, assim, e muito mais interessante. E o filme também acaba prendendo muita atenção, já que assim como os outros coadjuvantes dentro da história, a gente vai cada vez mais conhecendo sobre o Will Hunting e entendendo por que ele é da maneira que ele é, e muito disso acontece durante as consultas que ele tem ali com o terapeuta, o Sean Maguire, em que ele meio que obriga o Will a ir desbravando e aceitando e realmente entendendo os seus medos e os seus traumas, né? E uma coisa muito legal dentro do filme é que isso não só é feito do terapeuta pro Will, mas também o Will com o terapeuta, que também vai passando por uma espécie de mudança ali, conforme o filme vai se desenvolvendo. E pra mim esse é um dos pontos mais positivos dentro do filme, alguns dos momentos mais legais mesmo. E tudo isso é feito de uma forma extremamente sutil e nada forçado, então parece muito natural tudo ali que tá acontecendo, e acho que por conta disso a gente acaba se prendendo dentro do filme sem nem se dar conta que a gente tá extremamente capturado ali por aquela narrativa. E com isso também a gente acaba descobrindo muito mais sobre os outros personagens dentro da trama, que assim como o Will também tem defeitos, inseguranças e medos, e muitas vezes acabam despejando ali esses medos deles dentro da pessoa do Will, querendo que ele seja uma coisa que ele não é. E conforme o filme vai passando, os personagens em si vão se mostrando cada vez mais humanos e muito mais complexos e interessantes. Isso
isso eu digo não só do personagem do Matt Damon e do Robin Williams, mas também dos coadjuvantes como um todo. E acho que é muito legal você ter um filme em que você se interessa e você quer saber mais sobre todos os outros personagens e não somente ali os mais protagonistas, né? O filme também traz uma discussão muito interessante sobre o conceito de sucesso, já que dentro da narrativa a gente tem o personagem do Stellan Skarsgård, que é o professor de matemática que acaba adotando ali o Will, que é um professor que recebeu diversos prêmios, mas que ainda assim ele se sente extremamente frustrado e vê no Will uma forma de atingir o sucesso que ele quer para si mesmo, mesmo essa não sendo a vontade do Will mesmo. Mesmo com os diversos prêmios, o professor se encontra extremamente frustrado e não se sente realmente bem sucedido. Ele acaba despejando os sonhos dele em cima do Will, e isso é uma coisa muito interessante, porque aí a gente tem o contraponto do personagem do Sean Maguire, que é um terapeuta que não conseguiu tantos prêmios assim, mas que ainda assim ele se sente extremamente em paz e muito feliz por conta do tempo que ele passou com a falecida esposa dele, realmente encontrando um estado de espírito e realmente de sucesso muito diferente ali do que aquele professor de matemática, uma coisa que ele mesmo não consegue entender. E como eu disse mais cedo, o personagem do Robin Williams é definitivamente o coração dentro desse filme, e eu acho que ele não seria tão bom se fosse qualquer outro ator no lugar ali pra interpretar esse papel. Talvez sejam as minhas memórias afetivas falando, já que meu primeiro contato com o ator foi quando eu era mais nova, com filmes como Jumanji ou Uma Noite no Museu, em que ele interpretava já personagens que passavam uma confiança e um conforto absurdo, mas eu acho que aqui dentro desse filme isso acaba sendo ainda mais verdadeiro, ainda mais real, já que durante o filme a gente não só, assim como o Will, se sente extremamente confortável somente com a presença ali dele em algumas cenas, mas também todos os relatos que ele traz, os sentimentos e a dor que ele mostra ali dentro do filme parece extremamente verdadeiro, como se de fato ele tivesse passado por todas aquelas coisas e não somente o seu personagem. Simplesmente toda vez que ele abria a boca pra falar da esposa que morreu, eu já tava pronta pra chorar, eu tava extremamente ligada e eu queria saber mais. Eu assistiria mais 2 horas dele apenas contando sobre a esposa. E uma coisa que é muito interessante dentro do filme é que em nenhum momento a gente vê de fato uma cena entre a esposa e o personagem do Robin Williams. A gente só vê ele contando como era o relacionamento dos dois, e acho que a performance dele é tão forte que a gente consegue sentir todo esse amor que ele viveu ao lado da esposa. É uma performance extremamente verdadeira e muito humana, que faz com que a gente sinta as mesmas emoções do personagem, mesmo a gente nunca tendo passado pelo mesmo que ele passou. E acho que aqui dentro do filme tem uma das minhas performances favoritas do Matt Damon, que interpreta o Will Hunting, que é um personagem extremamente complexo e que se fecha de uma maneira que não deixa nem o psicólogo Sean Maguire entender ele, mas também não deixa nós espectadores, que ficamos de fora em grande parte do filme, assim. Mas uma coisa interessante é que por conta do carisma do Matt Damon, a gente acaba se conectando e torcendo pro personagem desde o primeiro momento que ele aparece. Eu não sei se seria uma forma de identificação que a gente acaba sentindo com o personagem, porque ele realmente interpreta aqui dentro do filme um underdog, digamos assim, né? Uma pessoa que não tem nada ali pra gente torcer, mas realmente a gente acaba torcendo pra ele, a gente acaba torcendo pelo sucesso dele, ou se realmente é alguma coisa, alguma empatia instantânea que a gente acaba sentindo pelo personagem. Conforme o filme vai passando, que a gente vai descobrindo mais sobre o passado do Will, sobre os seus traumas e realmente entendendo por que ele é da maneira que ele é, eu acho que aí sim a gente acaba estabelecendo um ponto de empatia gigantesco com o personagem, que a gente torce muito pelo bem dele, torce para que ele consiga superar, para que ele consiga seguir em frente, para que ele consiga ter esses relacionamentos que são mostrados dentro do filme. Então, acho que eles fazem isso, essa evolução do personagem de uma forma muito sutil, porque a gente vai percebendo aos poucos, é uma coisa que a gente só se dá conta realmente no final, assim, mas que ainda assim consegue nos prender de uma forma absurda. Eu vou ser bem sincera, por muito tempo eu tive um ranço absurdo desse filme, porque grande parte desses filmes que todo mundo gosta e que falam, não, esse é um dos melhores filmes já feitos, eu acabo ficando com o pé atrás, acaba me afastando um pouco, mesmo eu gostando todas as vezes que isso acontece, mas porque é uma coisa que acaba me afastando. Então eu fui assistir o filme já com ranço, querendo odiar ele, querendo falar mal dele, e eu acabei me apaixonando por completo. Realmente foi um filme que me prendeu com uma facilidade absurda do começo até o fim, em parte porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer, né, querendo saber o que ia acontecer na história do Will Hunting, mas também porque eu acabei me apegando a quase todos os personagens e tava torcendo ali pelo bem deles.
Gênio Indomável é um filme extremamente verdadeiro e muito humano, que traz personagens complexos e um elenco com uma química maravilhosa entre si. O filme consegue nos divertir, nos emocionar com uma facilidade absurda e termina com um final muito satisfatório. E bom, vocês lembram que eu falei que o filme foi indicado a 9 estatuetas no Oscar, né? Eu assisti esse filme justamente porque ele foi indicado à categoria de melhor filme. Quem me acompanha ali no Instagram já sabe o porquê, né? Eu tô tentando assistir ali os indicados ao Oscar. E eu comecei a pensar, né? Nossa, mas esse filme é muito bom, né? Que estranho que ele não ganhou melhor filme, né? Que estranho que ele só ganhou 2 estatuetas. Mas que esquisito isso, né? Com quem que será que esse filme concorreu? Por que ele não levou esses outros 7 Oscars que ele concorreu? E a resposta é muito simples. Foi porque naquele ano estava indicado o filme Titanic, que até hoje é um dos grandes recordistas do Oscar, né? Particularmente... E agora eu vou lançar a polêmica. Particularmente, eu acho que eu gostei mais de Gênio Indomável. Porque quando eu fui assistir Titanic, eu acho que eu pretendo fazer um vídeo falando dos filmes que mais venceram no Oscar, né? E daí vou me abrir mais sobre essa questão. Mas eu já sabia muito da história de Titanic. E lógico, ela é grandiosa, ela é impressionante, principalmente pelos fatores técnicos ali do filme, né? Era uma embarcação... É chocante. Mas eu acho que Gênio Indomável, por questões emocionais, acabou me pegando muito mais, assim. Então, eu acho que se fosse da minha escolha, eu teria dado o Oscar pra Gênio Indomável. Muitas pessoas ficariam indignadas? Sim. Mas eu ficaria muito feliz. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.8 e ele tá disponível na Netflix. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Gênio Indomável e também comentar aqui qual que é o seu vencedor do Oscar favorito, se você preferia Titanic ou preferia Gênio Indomável, enfim, deixem aqui nos comentários e também comentem qual o próximo filme que vocês querem que eu fale por aqui no Clássicos do Mês. Então foi isso e até o próximo vídeo.